amor não tem explicação. O amor, como eu já era criança, tinha um amor materno, tinha um amor do meu irmão pelo time, eu adquiri aquele amor, então o amor ficou dentro de mim. Então o amor não vai acabar. Se eu morrer hoje, meu filho continua. É uma paixão, mas como que essa paixão ela é eletrizada a cada dia, anos e anos? Não sei explicar. É uma coisa que acontece, insere na gente e pronto. Só a morte vai me tirar o misto do meu coração, só. O amor é coisa incrível que acho que nem Freud explica. Na transição do começo do século passado, Cuiabá era uma cidade muito isolada de todo o país. Você só chegava por meio do rio, em Cuiabá. Ao término da guerra do Brasil e Paraguai, e com o começo do processo de industrialização do Brasil e a chegada das primeiras estradas em Cuiabá, começou um processo, um apelo social em Cuiabá pela modernização da cidade. E naquele momento histórico, a principal prática de lazer que existia em Cuiabá eram as touradas. Eu estou falando dos anos 1900, 1905, 1910, 1915. Vários esportes começaram a chegar em Cuiabá. Foram todos ao mesmo tempo. A prática do boxe, a corrida através do exército, que trazia todas aquelas práticas de exercícios, e também o futebol. Quando o futebol chega em Cuiabá, é considerado uma prática moderna. Uma prática da nova sociedade. Aquilo substitui o que eram as touradas. A sociedade ela passa gradativamente a deixar de admirar as touradas, afinal aquilo era bárbaro, e ela começa a admirar o futebol, que era considerado um elemento da modernidade. A reunião preparatória para a reunião que fundou o Misto foi realizada na casa de Laudelina de Faria Malhado. Vovó Laudelina, mãe de Dona Almira, mãe de minha mãe. Eu era bem pequena ainda, bem criança. Aí foi surgindo aquelas ideias do Nalio Guinei de Siqueira, que era uma das torcedoras fortes mesmo do Misto. E ali foi surgindo aquela vontade de criar um Misto. E nasceu numa reunião na livraria Pepe, que era a livraria ali em frente à igreja Nosso Senhor dos Passos. Mas antes dessa reunião, tinha tido a reunião na casa da vovó Laudelina. Dentre as fundadoras e fundadores do Misto, tem o nome de Maria Malhado, irmã de minha mãe. E a minha irmã, a Maria Malhado, sempre cuidava da tesouraria. Chegava, não tinha ninguém para tomar conta, ela falava, eu vou. Aliás, ela tinha até um problema na espinha, né? Mas isso não incomodava em nada. Sempre o amor para o Misto era maior. O Misto nasce de um time de vôlei, né? Para enfrentar o time do Bosque. E aí tinha que formar uma seleção em Cuiabá, porque o time do Bosque não pedia para ninguém. Só que para formar um sexteto, não tinha 6 homens. Aí conseguiram montar 4 homens e 2 mulheres. Que nome que se dá a esse time? É misto, né? Talvez a fundação do Misto seja a história mais bonita dos clubes de futebol profissional do Brasil. O Misto nasce moderníssimo. Nasce pelas mulheres. A Zulmira Canavarros, uma poetisa, uma mulher que tocava piano, participou da Semana de Arte Moderna em 1927 em São Paulo, representando Mato Grosso, uma das cabeças mais fantásticas em termos de inteligência. Ela é tratada pelo professor Dorileu como a Egéria cuiabana.
ela é fundadora e autora do hino do misto. É uma pessoa muito ligada à área cultural. As mulheres foram muito importantes no misto. No início do misto tinha Cidi Peixoto, Dona Analia Guiné Siqueira, Zulmira Caravarros, Maria Malhado. Tinham várias mulheres que estavam ali na linha de frente do misto. Desde o seu surgimento, ele conseguiu ter um elo com as camadas mais populares da cidade, coisa que o Dom Bosco não conseguiu fazer, por exemplo. Aliás, o Dom Bosco era tido como o time da elite e o misto era tido como o time do povo. Vários fatos contribuíram para o misto se tornar um time popular e não um time de elite. Um deles, por exemplo, foi o misto instalar sua sede no centro de Cuiabá. Nós estamos dizendo que Cuiabá, naquela época, Cuiabá era uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena. E o misto consegue construir uma sede na Getúlio Vargas. E daí que surge a alcunha de que é o Tigre da Vargas. Consegue erguer um salão e o misto começa a sediar os carnavais populares de Cuiabá. A sede do misto começou a se tornar um centro cultural da cidade. Então foi meio que natural que você foi construindo esse elo entre torcida e clube. E por que o mister chama misto e com X? Porque na época a grafia era com X ao invés de S, mas é que mistura. A cor preta e branca é exatamente para eliminar a discriminação, para fazer uma congregação de raças. Misturou homem e mulher, preto, branco, pobre e rico. Em pés de igualdade, praticando desporto, vivenciando o tempo do não trabalho, vivenciando o lazer. E essa concepção de surgimento do misto, ela está cravada no DNA do misto. O misto tem como lema união e lealdade, está no seu hino, escrito lá pela dona Zulmira Caravarros. Dona Zulmira foi gigante do seu tempo. Meu pai, como foi dirigente do misto de 1937 até 1973, ou ele foi presidente, ou foi diretor, ou esteve na diretoria do misto. Então, o misto ficou muito marcado em cima do nome do meu pai. Meu pai foi, na verdade, o fundador do futebol do misto. Desde a hora do nascimento, a primeira fralda, o primeiro coeiro já era com o símbolo do misto. O aniversário de um ano era um campo de futebol, com o misto de um lado e o Flamengo de outro, que eram as duas paixões de meu pai. Nós tínhamos um carro, um Fusca. Ele nunca aprendeu a dirigir. E eu dava graças a Deus, porque senão o carro não ia ficar comigo, ia ficar pro misto. Então ele chegava na hora do jogo, falava assim, está na hora do jogo, você não vai me levar? Aí eu levava. Até que passar no Lisboa para pegar as roupas do time, né? No final do jogo, aí eu não ficava no jogo, porque às vezes as crianças eram menores, tinham que voltar logo para casa. E eu ficava escutando no rádio. Aí quando estava para terminar o jogo, eu pegava o carro e voltava para o estádio, para esperá-lo. Aí aquela mesma novela, leva a roupa na casa de Lisboa, volta. Quando não tinha, era lavada na minha casa. Eu via que tinha dificuldade, então ajudava, pegava, mandava lavar ou lavava. E assim foi surgindo o misto, os meninos crescendo. E a paixão pelo misto até hoje.
professor Ranulfo foi um dos maiores extensos que eu já conheci. Presidiu o misto por tanto tempo e, por ser vizinho, ele me convidou para inscrever no time do misto, assinar no time do misto. E foi o que eu fiz, com muita honra, em reconhecimento ao trabalho desse grande desportista, desse grande mistense, que todos nós devemos ter na memória. Foi uma das últimas aparições de papai em coisa. Ele já tinha amputado a perna e queria ver o jogo do misto e entrou no estádio, carregado, e todas as torcidas, mesmo a do misto e a do adversário, o aplaudiram em pé. Fui para o time de aspirantes do time do misto, que era o time B, mas eu perdia muito gol. Eu era centroavante. Ademir Moreira era o meia esquerda, me lançava, punha na cara do gol toda vez e eu perdia. Aí o professor Ranulfo me chamou e disse: olha, você não tem cacoete de jogar de centroavante. Você vai aproveitar a sua estatura, vai jogar de zagueiro. E eu tornei o zagueiro central do time do misto, mas do time reserva, porque o time principal tinha uma dupla de zaga extraordinária, talvez tenha sido a melhor dupla de zaga do futebol de Mato Grosso. Era Felizardo e Glauco. Minha atuação quando estava em jogo, tinha uns que adoravam, tinha outros que não, porque eu não dava pancada. Era um quarto zagueiro clássico. Se eu não conseguia pegar a bola na categoria, também na brutalidade eu não fazia isso. Eu fiz a estreia no time do misto principal quando enfrentei o time do Araguaia, a seleção do Araguaia, que era um timaço. O Felizardo machucou durante a semana e aí eu tive a oportunidade de entrar no lugar dele fazendo dupla de zaga com o Glauco. Foi a minha única participação no time titular do misto. Tinha muito que queria mudar meu estilo. Estilo, ninguém muda, né? Então eu sobressaí. Eu sou o maior artilheiro da história do misto e eu acredito que esse recorde não vai ser batido. Eu sou o maior artilheiro e o jogador que mais vezes vestiu a camisa do misto. Acho também que ninguém vai me ultrapassar isso aí, né? Então vamos respeitar. Quem é de marcar, é marcador. Eu marcava, mas na classe. Se você ganhasse de mim, você ganhou, não ia apelar com você. Também era difícil para ganhar, né? Modéstia à parte. Eu tive a oportunidade de fazer muitos gols no misto, de falta, de pênalti, de cabeça, de bicicleta. Fiz gol de tudo quanto é tipo. A torcida do misto tinha Chincharrinha, que era um baluarte da torcida, mas o nome que marcou, puxando a torcida do misto, foi da saudosa Diabarbina. É a primeira mulher a liderar uma torcida organizada, que eu tenho conhecimento. No Centro-Oeste eu tenho certeza, eu não sei se no Brasil teve outra. Uma negra, se imagina, negra na década de 50, doméstica, vinda do interior de Mato Grosso, Bauxi. Ela trabalhava numa igreja aqui, o Frei Quirino Mistense. Ela começou a frequentar o Dutra. Por ela trabalhar na igreja para esse frei, ela tinha permissão por causa de ser frei para sair. Porque se ela trabalhasse em outra casa de madame, ela não teria essa liberdade para vir para o jogo. Olha que coisa bacana, entendeu? Uma negra, pobre, negra, doméstica, e que liderou uma torcida, liderou o time. Diabarbina foi e será sempre a maior e melhor torcedora do misto. Quem fundou o misto foi a elite
barbaramente cultural da cidade, capitaneada por Zumira Canavarro. E quem lidera a torcida desse time é uma negra pobre analfabeta. Olha que coisa linda, olha que antagonismo. A Barbina era uma mulher simples, humilde, mas que tinha um profundo amor pelo time do misto. Ela sacrificava uma comida, um prato de comida na mesa dela para comprar ingresso para ir no jogo. E ela animava a torcida do misto. Era símbolo da torcida alvinegra. Ela era uma pessoa espetacular, uma pessoa humilde. Então ela vinha com a bandeirinha dela, acumulava as pessoas do lado dela. A Nia Barbina, que é a mãe de todos os mistenses, eu faço questão de frisar isso, ela tinha a torcida dela, chamava Coração Alvinegro. E ela mandava em todo mundo, não tinha boca não. De 40 mil pessoas ela mandava calar a boca, ela tinha que calar mesmo. Eu vi a vibração dela, a representatividade que ela tinha, de mulher, de força, de guerreira, né? E sempre acreditando no misto, aquela bandeira enorme, né? Ela entrava e balançava a bandeira e gritava, misto, melhor time do mundo. Aí as pessoas aplaudiam. Quando ela entrava, a torcida do misto levantava, batia palma. Ela era um astro no meio da torcida do misto. No Brasil tem Força Jovem, Torcida Jovem, Falange, não sei o quê, papapá. Falei, não, eu não quero ser um mais um. Eu quero colocar alguma coisa completamente nova no Brasil. O nome da torcida